Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre esse texto de João capítulo 6, a partir do versículo 51, sob o tema: em Jesus nós temos todo o necessário para a nossa vida. Vamos falar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Hoje é Jesus quem nos aborda com uma pergunta, nos desafia sobre a nossa fé, sobre a maneira de viver, com a pergunta que ele faz no versículo 67. E vocês querem me abandonar também? Queridos irmãos, essa pergunta, esse diálogo, ela se dá num contexto onde Jesus estava cercado de muitas e muitas pessoas. Ele havia feito várias curas nos últimos dias, ele havia multiplicado pães e peixes, alimentado mais de 10.000 pessoas, e ele sempre estava atravessando o mar da Galileia, se deslocando de cidade em cidade, as multidões o acompanhavam. Ele já tinha muitos discípulos, muitos seguidores, muitas pessoas que diziam: eu sou discípulo dele. E no texto de domingo próximo passado, no início do capítulo 6 e de hoje, Jesus, ele faz uma pregação, uma provocação bem dura, quando ele diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. E então ele é questionado ali em Cafarnaum, a cidade onde ele morava. Ele está na sinagoga, no lugar de ensino da palavra de Deus. Ele é questionado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos líderes, dizendo assim: como é? Que história é essa de descer do céu? A gente conhece teu pai José, tua mãe Maria. E Jesus diz de novo: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não se alimentar de mim não será salvo. Eu sou o pão e água da vida. E eles acham muito difícil de entender isso. E eles questionam Jesus, só que o discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus, a provocação de Jesus não termina aí. Ela se torna mais difícil ainda quando Jesus diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não será salvo. Aí eles se apavoram. Quer dizer, na cabeça deles eles pensam: canibalismo? Como é que é isso? E diz o texto que a maioria daqueles que se dizia discípulos, esse discurso é muito duro. Isso não entra. Não dá para entender isso. E o abandono. E realmente não dá para entender. Porque, para eu entender, por exemplo, um cálculo matemático, eu preciso analisar, avaliar e de repente repetir e fazer igual. Eu disse: agora eu entendi. Mas Jesus a gente não entende. Ele nunca disse me entenda. E não dá para entender. Porque Ele é Deus. Só Ele transformou água em vinho. Só Ele andou sobre o mar. Só Ele acalmou a tempestade. Só Ele curou cegos, leprosos, aleijados. Só Ele ressuscitou mortos. Porque só Ele é Deus. Não é uma questão de entender, é uma questão de fé. Por isso ele diz: quem crê em mim. Só que o diabo sempre de novo tenta usar a nossa razão, o nosso entendimento, e diz: não, você tem que entender. Por isso que em determinado lugar, num dos escritos, Lutero diz que a razão ela é prostituta do diabo. Por quê? Uma prostituta é aquela que faz seu serviço mediante pagamento. E assim, a razão, ela tenta nos afastar de Deus, faz com que a gente tente duvidar de Deus, e o pagamento é a condenação eterna. Então, olhar para Jesus numa cruz e ver que ali está o Filho de Deus, que sofreu e morreu pelos meus pecados, isso não dá para entender. Ou se crê, ou não se crê. Nesse momento, muitas pessoas começam a abandonar Jesus. Diz: não entendo, então não dá. Mas a gente exatamente crê para que um dia, quando estiver com Ele, possa entender. Então Jesus volta-se para os 12 apóstolos.
e pergunta para eles: e vocês querem me abandonar também? E então Pedro, em nome deles, responde: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo Filho de Deus. Cremos e sabemos. Eles tinham acompanhado Jesus durante aquele tempo todo, tinham visto os milagres, e a fé estava acesa. Eles sabiam que são sinais de divindade, nem o ser humano pode fazer isso, então eles criam. E pelo fato de crer, eles tinham a certeza de que Jesus era o Messias prometido. Era, como eu lhe disse, o pão que desceu do céu. Mas claro que a maioria estava ali apenas pelo interesse material. Tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes e pensavam: agora a gente não precisa mais trabalhar, vai estar multiplicando pão e peixe o tempo todo, está ótimo. Tem gente que é assim, quando tem alguém que banca, alguém que paga, está tranquilo, não precisa trabalhar, ótimo. Só que com Jesus não é assim. E quando Jesus fala que ser cristão é algo mais, exige um compromisso de fé, as pessoas começam a abandonar. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte: ser cristão não é um título. Ser cristão é uma vivência. É como um casamento. E é exatamente como um casamento. O que acontece no casamento? Você assume um compromisso com a pessoa com que você ama. E você então passa a usar uma aliança. Jesus, no momento em que ele dá a Santa Ceia, ele diz: esta é a nova aliança que eu faço com vocês. Eu estou fazendo um casamento. E no casamento era assim: você antes vivia a sua vida, você tinha os seus compromissos, você não dava satisfação para ninguém. Agora, no momento do casamento, é para dias bons e dias ruins. E algumas coisas você não vai mais poder fazer por amor. Por exemplo, eu jogava futebol a hora que eu queria, eu ia pescar a hora que eu queria, ou de repente a esposa ia para a festa com os amigos a hora que queria, e não dava satisfação para ninguém. Agora você tem alguém para quem você vai dar satisfação, porque você tem uma aliança. E de repente começam a surgir compromissos que você troca por aqueles outros que você tinha quando era solteiro e que vocês vão fazer juntos. E isso é muito legal. No casamento sempre existem descobertas. Por exemplo, a minha esposa e eu, nós descobrimos uma paixão que a gente nunca pensou em ter. Na época da pandemia, e agora? Ficar em casa trancado, um olhando para o outro o tempo todo, é difícil. De repente ela descobriu o caminho de trilhas. Já que eu sempre gostei de mato, sou do interior, me criei na roça, caçando e pescando. E ela foi fazer a trilha com um grupo de amigos e gostou. E a gente começou a fazer trilha e descobriu nisso uma nova paixão. E é assim que funciona. E você não está casado só quando está junto à noite em casa. Você está casado sempre, mesmo quando você está andando num lugar, a esposa está andando em outro lugar. Existe uma aliança. E quando eu olho para Jesus, e eu creio que realmente Ele é o Filho de Deus que veio para sofrer e morrer pelos meus pecados, e que para os judeus e para quem não é cristão isso é um escândalo, como assim? Só que a lei de Deus, ela diz: o salário do pecado é morte, alguém precisava morrer. Eu, você, todos nós temos raiva, ciúme, inveja, egoísmo, nós somos pecadores, deveríamos morrer no inferno. Então não dá para um morrer pelo outro, precisava ser alguém santo e justo. O único santo e justo é o Filho de Deus. E é por isso que ele se faz homem, porque Deus não morre. E quando ele se torna um ser humano, então ele sofre as mesmas dores, as mesmas decepções, mas mostra os seus sinais de divindade, através dos milagres, dizendo que ele continua sendo Deus e é também verdadeiro homem. Por isso temos duas velas ao redor da cruz, para mostrar que a nossa fé está acesa naquele que morreu na cruz, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E quando eu creio nesse Jesus, então eu tenho fé. E quando eu tenho fé, Jesus diz: aquele que crê em mim,
tem a vida eterna. Ele diz isso no versículo 47. Não diz terá, ele diz tem, agora, presente, porque no momento que eu creio, a minha fé me liga a Cristo. E a morte dele é a minha morte, como se eu estivesse morrendo lá. E os meus pecados todos foram perdoados. Toda a culpa foi perdoada na obra meritória dele. Então, nesse momento, eu sou revestido de Cristo. Eu sou completamente perdoado. E eu assimilo aquilo que aconteceu na cruz. Para eles, era um escândalo, porque eles não entendiam que a carne e o sangue de Jesus precisava ser pendurado numa cruz. No ato futuro, Jesus disse: quem comer da minha carne e do meu sangue, esse faz parte da aliança. Na hora que ele deu a Santa Ceia, bem depois disso, quando ele deu o vinho, disse: isso é o meu sangue. Quando ele deu o pão, ele disse: isso é meu corpo, para a remissão, para o perdão dos vossos pecados. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, quando vocês lembrarem que são pecadores, que estão indo para o inferno, lembrem que eu morri pelos vossos pecados. E então venham e recebam, junto com o pão, um elemento visível, vocês recebem o meu corpo, um elemento invisível. Junto com o vinho, elemento visível, vocês recebem o meu sangue, elemento invisível. Portanto, recebemos corpo, sangue, pão e vinho. 4 elementos. Somos lavados dos pecados com o sangue de Jesus e somos revestidos com a sua santidade. Não é canibalismo. Fazemos parte de um só corpo. Por isso que ele chama a igreja de seu corpo. Ele diz: eu sou cabeça, vocês são os membros. É como um casamento. Onde vocês estão, vocês não levam o título de cristãos, vocês levam a vivência. Vocês levam Cristo com vocês. Isto é ser cristão. Por que nós estamos aqui hoje? Não é por ter medo do inferno. O inferno não nos assusta, porque nós temos o perdão. Quem vai ser salvo? Aquele que tem perdão. Pecadores todos somos, mas perdoados só são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da sua igreja, aqueles que olham para a cruz e confessam: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu confio, eu creio e eu vivo essa fé em tempos bons e tempos ruins. Ele está comigo. E esse é o diferencial. A gente nunca está sozinho. Nos momentos em que a gente se sente atribulado, angustiado, com medo, nos momentos em que alguém mente para a gente, alguém trai a gente, no momento em que a gente está desempregado, que está enfermo, e que muitos, ou talvez todos, nos abandonam, Ele não nos abandona, porque Ele mora no nosso coração. A diferença do casamento para essa união, essa aliança com Cristo, é só uma. O casamento é até que a morte nos separe. Com Cristo, a morte vai nos unir eternamente, onde a gente vai vê-lo face a face, como Ele de fato é. E então aquilo que a gente apenas conhecia pela fé e não entendia, a gente vai entender, a gente vai ter a revelação total. E isso é maravilhoso demais. E que bom que vocês todos estão aqui. E que Jesus está, através da palavra, falando com cada um de vocês e comigo. Porque é desse perdão que a gente precisa diariamente. A gente precisa continuar se alimentando do pão e da água da vida, ou seja, da palavra de Deus, que nos consola, que nos conforta, que nos instrui, que nos alimenta. E a gente precisa comer do corpo do sangue de Jesus toda vez na Santa Ceia, onde Ele continua vindo, nos lavando e fazendo essa aliança ter sentido. O mundo lá fora tem fome e tem sede. Muitos ainda não sabem disso. Muitos ainda se escandalizam porque não conseguem entender. Por isso nós que cremos precisamos falar, mostrar
Vivenciar o nosso casamento como a gente faz, levando a aliança adiante, falando de Cristo, falando como é importante Cristo viver em nós e termos a certeza do perdão e a salvação mesmo sem entendermos. E então, nós vamos responder à pergunta de Jesus: vocês também querem me abandonar? Querem divórcio? E aí a gente vai responder com Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Começa aqui e dura para sempre. Isso é maravilhoso demais. É só Ele quem dá sentido real à vida. Mais ninguém. Porque ninguém se sacrificou por mim. Ninguém se sacrificou por ti, a não ser Ele. Portanto, vale a pena. Sim, a gente vive no mesmo mundo. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se diverte. Mas a gente sabe que isso não é o tudo. O tudo é o que vem depois. Uma eternidade com Deus. Valorizemos esse casamento, essa união. E nunca deixemos de nos alimentar. A gente precisa alimentar o corpo o tempo todo. Toma café, almoça, janta. Porque essa comida entra, se transforma em energia. E aí a gente estuda, a gente trabalha, a gente se diverte. De repente já está fraco e precisa de novo, precisa de novo. Assim é com a vida espiritual. Porque o diabo o tempo todo está nos seduzindo, está tentando mandar narrativas dizendo: duvide, não creia, fuja, você não tem tempo, você está com dor de barriga, não pode ir na igreja, olha, não é assim. E a gente vai ficando fraco. Então a gente precisa cada vez fortalecer mais a fé e o Espírito. Isso acontece com o pão, com a água da vida. E é por isso que sempre estamos aqui de novo, valorizando aquilo que é o mais importante, é o grande tesouro, o nosso relacionamento com Deus, porque é um presente. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Nós apenas o abraçamos pela fé. Portanto, não deixe de se alimentar e não endureça o coração para Ele. Ainda é tempo, Ele está batendo e dizendo: é para ti, é contigo. Estou te chamando para fazer parte da minha família, da minha igreja, aqui e depois para a eternidade. Que todos nós estejamos juntos no grande dia. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna.